Livro Depois do Calvário, capítulo 14, Barrabás. Por algum tempo ainda ficamos ali, conversando animadamente. Eu estava vivendo momentos inesquecíveis para minha alma, por isso nem percebi as horas passarem. Nossa querida Jerusalém estava mais calma depois da Páscoa, muito embora sua agitação de grande cidade continuasse. O vai e vem de pessoas de todo o mundo prosseguia, afinal a cidade estava em posição estratégica, podia-se dizer, no meio do mundo. Dali partia para o Egito, para o Oriente, para Roma ou Grécia. Por isso o comércio era intenso. De repente, lembrei-me de um detalhe importante e falei com José. José, reconheço que minha vida mudou literalmente nos últimos dias. Conheci pessoas como tu e Simão, que cativaram meu coração, e outras que também fizeram com que eu pensasse em minha vida de outra forma. Mas há um detalhe que me lembrei agora, é que todas as pessoas envolvidas com Jesus, eu só conheço uma, Barrabás. Gostaria de conversar com ele. É verdade. Há um universo de pessoas envolvidas com a vida e a morte de Jesus. Há os apóstolos, os simpatizantes, os que foram por ele curados, os que o perseguiram e os que o seguiram. Existem também os que o julgaram e os que o crucificaram. Há milhares de pessoas que foram socorridas direta ou indiretamente por ele. E há também as que o admiravam, assim como há os que o odiavam. E de todas as pessoas, conheceste apenas uma, que é Barrabás. Incrível. Sei que em minha cidade existem muitas pessoas que o viram e que o amavam, mas infelizmente não conheci ninguém que fosse próximo de Jesus, assim como vós. No entanto, conheço Barrabás que, por ironia do destino, esteve lado a lado com Jesus. Só não entendo como o povo o escolheu e não a ele. Conta-lhe, Simão. Cleófas, não entendas aquele julgamento como uma escolha do povo. Em verdade, foi um jogo de interesses que concretizou um final injusto. Vê bem, de um lado Caifás, do outro os zelotes. Caifás queria a todo custo condenar Jesus, então mandou escribas e sacerdotes, seus aliados, distribuírem dinheiro ao povo para que gritasse por Barrabás. Tu sabes, infelizmente muitos homens se vendem e não raro por muito pouco. Portanto, muitos se venderam. Por outro lado, os zelotes queriam a liberdade do seu líder, Barrabás. Assim, no momento em que Pilatos os apresentou ao povo, a maioria das pessoas gritou por Barrabás, por uma questão de dinheiro ou de interesse. Entendeste? Não, eu não queria entender. Não podia ser verdade o que eu acabara de ouvir. O povo se vendendo, mesmo sabendo que a vida de alguém estava em jogo. Não é possível. E os zelotes? Não conheciam Jesus? Não sabiam o quanto ele já fizera pelas pessoas? Seus milagres e sua mensagem de amor foram esquecidos? Eu não entendia o ser humano. Mas já estava consumado e acabei concluindo que os homens são assim mesmo. E muitas vezes o mal acaba predominando, mesmo que por algum tempo. Entristecido com essas conclusões, disse: Nosso mundo é ingrato, Simão. Não podemos desanimar, Cleófas, disse José. Sabemos que a mão que hoje afaga é a mesma que amanhã ofende, que os lábios que hoje te abençoam amanhã podem te acusar. Os amigos que te abraçam amanhã podem te apunhalar. Tudo isso acontece, meu amigo, porque ainda não temos a mão no coração. Estamos aprendendo com Jesus. Eu sei onde podemos encontrar Barrabás, disse Simão. Então, leva-me até ele. É algum esconderijo? Não. Eu o vi essa semana e ele disse nada a temer, porque eu fui julgado e libertado. Sabes que o que mais ele disse? Estava feliz porque, se Jesus ressuscitou, ele não é culpado de nada, pois afinal não houve morte. Não houve morte? Gritei. É o que ele diz, completou José. Leva-me até ele, Simão. Agora? Agora mesmo. Nesse caso, vou para casa, disse José. Essa conversa deve ser longa e somente entre vós mesmo. Então vamos. Ele deve estar no mercado da cidade baixa. Estava me esquecendo de contar.
disse eu. Sabeis qual é o nome de Barrabás? Ambos balançaram a cabeça negativamente, então falei: Jesus. Jesus Barrabás. Os dois demonstraram surpresa pela revelação. Diante do silêncio, falei: Vede como a vida é misteriosa. Naquele julgamento estavam dois homens com o mesmo nome, dois opostos, duas mensagens que levam a dois destinos. É verdade, disse José. Diante de Pilatos estavam a rebeldia e a resignação, o reino de Deus e o reino da terra, a vingança e o perdão, a paz e a guerra, o amor e o ódio. Despedimo-nos de José e fomos até o bairro pobre da cidade. Andamos por todos os restaurantes e bares até que o vi de longe. Antes de falar com ele, Simão se despediu, dizendo que me aguardava na casa de José. Agora eu estava só. Confesso que senti a solidão no meu coração. Fiquei parado por algum tempo pensando sobre o que falaríamos. Como estaria o coração do meu amigo de infância e juventude? Ele me trataria com deboche se dissesse que Jesus conquistou meu coração? Pela primeira vez senti o que significava ficar ao lado de Jesus. Não o havia conhecido nem corrido risco algum e já me sentia medo em meu primeiro momento. Até agora eu recebera muito afeto, abraços e estímulos, mas o mundo de Jesus não era somente esse. Ele mesmo recebeu dos homens muito deboche, acusações, traições e violência, culminando com sua morte. Pensei o quanto eu era frágil. Estava com medo de receber simples reprovações. E se fosse preciso correr riscos maiores? Estaria disposto a suportar ofensas, desdém e acusações? E se fosse exigido mais de mim? Analisando tudo isso, pensei nos apóstolos e no quanto foram provados em sua fidelidade a Jesus e sua mãe. Quantas lágrimas molharam seu rosto? Pensei em José de Arimateia e Nicodemos, que o defenderam diante de todos os sacerdotes no templo, sujeitando-se a deboches e perseguições, e os admirei ainda mais por isso. Olhei Barrabás, que gargalhava e bebia o vinho barato daquele lugar, junto com os outros homens. Por um instante quase fui embora, mas resolvi me desafiar e ficar. Caminhei na sua direção e o chamei, sorrindo. Barrabás, Barrabás, meu amigo. Ele se voltou e me olhou surpreso. Depois sorriu, levantou-se em um salto e correu para o meu lado com os braços abertos, gritando: Cleófas, é tu mesmo? Cleófas? Sim, sou eu. Abraçamo-nos felizes. Éramos mais que amigos encéfalos. Vivemos juntos da infância até a juventude e tínhamos muito do que recordar. Éramos inseparáveis e cúmplices nas traquinagens daquele tempo gostoso das nossas vidas. Não o via há mais de 5 anos e, ao abraçá-lo, senti o quanto gostava do meu antigo companheiro. Depois das primeiras palavras, ambos felizes pelo reencontro, afastamo-nos para um lugar calmo, próximo ao muro da cidade, e então falei. Barrabás, estás mais forte do que antes? O que tens feito? Estás te preparando para uma guerra? Sabes da minha guerra, Cleófas. Entrei nela e agora só saio morto. Barrabás, essa é uma luta em glória. Não há como vencer os romanos. Tu sabes isso melhor do que eu. Por que continuar? Prefiro morrer de pé a viver ajoelhado para esses porcos nojentos. Vou para o inferno, mas levarei muitos comigo. O povo judeu precisa de ti vivo, não morto. De que adianta morrer por Israel? Que não te ouçam falar assim, Cleófas. Deixe a impressão de que és covarde. Barrabás, é loucura ou suicídio alguns homens lutarem contra o exército romano. Não é uma questão de covardia, e sim de sensatez. Resolveste dar murros em ponta de espada? Cleófa, tenho motivos para tal atitude. Há mais de 30 anos, quando Judas, o Galileu, liderou a revolta contra os romanos, meu pai se aliou a ele e a outros idealistas.
Foi um massacre e quem não morreu perdeu tudo para os poderosos de Roma. Séforis foi arrasada e muita gente inocente pagou por isso. Meus pais ficaram na miséria, sabes muito bem da história, e eu não tenho cabeça para esquecer nem coração para perdoar. Agora, aqui estou agindo como manda Moisés, ou seja, olho por olho, dente por dente. Estou errado? Só penso que podes repetir a história do teu pai. Judas, o Galileu, era idealista ou sonhador? Havia a possibilidade de um dia aquele amontoado de homens sair vencedor contra o maior exército do mundo? Diante da pergunta incisiva, Barrabás silenciou. Ele sabia que eu estava certo, mas não se entregava facilmente. Por isso disse com a voz embargada pela emoção: Ora, Cleófas, então me diz o que fazer. Aceitar calado depois de bater palmas para a opressão que nos causa fome e pobreza? Ajoelhar-me diante do chicote que nos impõe altos tributos? O que fazer para que o povo tenha mais alimentos e roupa? Diz-me, Cleófas. Eu não sei, respondi, baixando a cabeça. Ele colocou sua mão amiga em meu ombro, pediu-me para fitá-lo e falou triste: Cleófas, não sabes o que fazer tanto quanto eu. Confesso que o que faço é apenas um gesto de quem sente que está caindo em um precipício sem fim. Também sei que estou querendo cercar as ondas do mar com as mãos, agindo como um pobre louco que, para impedir que o temporal caia, saia a carregar uma vasilha no ar. Quando finalizou, olhamos-nos em silêncio e reconhecemos-nos vencidos. Em um ímpeto, como querendo consolar um ao outro, abraçamos-nos e guardamos o grito de revolta como muitos dos oprimidos da terra. Quando não há remédio, remediado está. Depois de alguns momentos falei: Barrabás, conta-me como está a tua vida. Para mim, o sentido da vida é a liberdade. Para muitos, o suicídio é uma porta de saída quando não há outra, sabes disso. Nosso povo até aceita esse fato, mas eu nunca pensei nessa possibilidade. Tu sabes da crueldade de Pilatos. Ele aniquila sem piedade os rebeldes ou quem possa ameaçar o poder de Roma. Desconfia de tudo e de todos. Tem observadores por todo o país e vigia os seguidores de Jesus, os essênios e os zelotes. Nosso grupo está muito bem escondido nas cavernas de Arbela. Há outros grupos no deserto de Judá, que só saem para assaltar ricos e matar romanos pelas estradas. Porém, sabes que Pilatos não dará trégua. Aos poucos, vai minando o movimento, até o massacre final. Sei disso. Há cerca de 10 dias, 2 amigos, Dimas e Gestas, morreram crucificados. Conheci os pais de Dimas. Não queriam que ele participasse desse movimento revolucionário de libertação nacional, que acabara levando muitos à morte. Eu mesmo não fui morto por milagre. Fiquei sabendo do julgamento. Sou teu amigo, tu sabes, mas só mesmo um jogo de interesses podia resultar na tua liberdade, não é? Não nego, mas a vida é assim, é sempre um jogo de interesses. Barrabás, não te importaste de deixar Jesus ser crucificado no teu lugar? Cleófas foi tirado do calabouço sem saber o que estava acontecendo. Ignorava a prisão do outro Jesus, e somente quando fui colocado ao seu lado, percebi que um de nós seria libertado. Não estava em minhas mãos a decisão. Por isso, não me vejo como culpado. Se houvesse culpados, são Caifás e seus comparsas. O que pensas de Jesus de Nazaré? Tenho certeza de que ele é o Messias, tanto que também acredito em sua ressurreição. E, porque ele ressuscitou, estou tranquilo, pois ele está vivo. Pensas assim? E por que não? Em Jerusalém não se fala de outra coisa além da ressurreição de Jesus de Nazaré. Todo o povo acredita nisso. Acreditas que ele vive com o mesmo corpo de antes? É isso? Exatamente, Cleófas. Então, onde está Jesus agora? Por que ele não anda pela cidade como antes? Ele deve estar em algum esconderijo. Deve temer que Pilatos o crucifique novamente. Barrabás, estás enganado. Jesus ressuscitou, mas não naquele corpo. Então me diz, onde está o corpo? Não sei.
Está vendo? Onde está o corpo? Eu penso diferente, mas não chegaremos a conclusão alguma discutindo assim. Diz-me, assististe a alguma cura feita por ele? Por várias vezes estive observando seus atos e milagres. Certa vez, estando na Galiléia, uma multidão o seguia. Vendo o povo com fome, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando a todos. Fiquei impressionado. Então, eu e meus companheiros começamos a gritar que ele era o rei dos judeus. Mas ele se esquivou, dizendo não haver chegado sua hora, e se isolou de todos. Ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Eu mesmo vi, com estes olhos. Podes acreditar. Depois disso, percebeste que ele era o Messias esperado, mas tu querias como rei para defender teus interesses, não é? Cleófas, acreditavas em Jesus de Nazaré? Sim. E como tu o consideravas? Tenho certeza de que, assim como todo o povo judeu, esperavas que ele nos libertasse dos romanos, que fosse um guerreiro diante do exército de Deus e liderasse a maior revolução que este país já viu. Estou errado? Envergonhado por perceber que eu também me enganara quanto ao Messias, simplesmente abaixei a cabeça, dando-me por vencido. Barrabás então falou: Cleófas, assim como todo o povo não entendeu sua mensagem e seus milagres, eu também não entendi o que ele me disse, frente a frente. Conversaste com ele? Conversei. Nossa primeira vez foi longa e inesquecível. Ele estava sozinho e eu com alguns companheiros. Um deles, chamado Simão, o Zelote, quando viu Jesus falando da Boa Nova, entendeu a mensagem, deixou-nos e se filiou a ele, tornando-se um dos seus apóstolos. Certo dia pedi-lhe que intercedesse por mim, pois gostaria de uma entrevista com Jesus. Ele prometeu falar com o Messias e alguns dias depois nós nos encontramos. Jamais vou me esquecer daquela conversa. Conta-me como foi, Barrabás. Cleófas, nunca conseguirei expressar tudo o que ele é. A suavidade da voz, a delicadeza dos gestos, a expressão de carinho e a colocação das suas palavras fizeram com que eu me emocionasse pela primeira vez em minha vida. Já chorei muito, de revolta, de raiva, de desprezo, por abandono e muito mais. Tu sabes disso. Chorei ao ver minha mãe morta, por ver meu pai faminto. Chorei de fome e de frio. Chorei pelo meu povo e pelas crianças miseráveis do nosso país. Cleófas, acredita, já chorei por ter matado algumas pessoas, como também por não conseguir matar Pilatos e Caifás. Mas, naquele dia, minhas lágrimas me eram desconhecidas. Até hoje não sei explicar a emoção que senti, porque jamais imaginei existir aquele sentimento em mim. Naquele momento vi que Barrabás, homem forte, rude e sempre disposto a qualquer desafio, estava emocionado e entregue às doces recordações do seu encontro com o Messias. Percebi que muitas vezes, por fragilidade moral, somos levados pelas circunstâncias e nos tornamos rebeldes e violentos. Depois de algum tempo, ele continuou. Cleófas, Simão, o Zelote, nos conduziu até a casa de Simão Pedro, outro apóstolo. Lá chegando, fomos levados para os fundos, um barraco onde Pedro guardava os instrumentos de pesca. A noite estava calma e Jesus já nos aguardava. 2 lamparinas clareavam o ambiente. Quando me viu, ele sorriu e disse: Jesus Barrabás, há muito tempo te espero. Eu não sabia como tratá-lo e fiquei sem saber o que fazer ou dizer. Meu primeiro impulso foi me ajoelhar e beijar-lhe as mãos. Desse modo, estaria obedecendo ao meu coração. Mas ele percebeu o meu constrangimento e chegou bem perto, abraçou-me e me beijou o rosto. Depois disso, temos muito que conversar. Sentamos-nos em torno de uma mesa e iniciamos o inesquecível diálogo. Eu disse: Senhor, vosso desejo é libertar Israel? Sim. Então somemos nossas forças. O povo vos ama e não vacilará em atender a vossa voz. Não tenho dúvidas de que expulsaremos os romanos para sempre de nossas terras. Meu filho, não são os romanos que vos escravizam. Sois escravos de vós mesmos. O
o ódio, o orgulho da raça, a falta de compaixão e a ambição ocupam vossos corações mais do que qualquer sentimento. Eu trago tudo isso no peito por revolta. Como viver em paz como escravos? Sereis escravos até vos libertardes dos próprios sentimentos. Os romanos prendem somente aqueles que lhes oferecem algemas. Senhor, explicai-me, não vos compreendo. Como agir? Se for preciso, vendo a minha alma pela liberdade de Israel. A liberdade de Israel não tem um preço tão alto assim. Vossa alma vale mais do que todo o tesouro do mundo. Crede-me, todo o céu se abala quando uma alma chora. Se é assim, por que Deus permite que o nosso povo sofra tanto? Por que não castiga os romanos que oprimem e matam o povo eleito? Se Deus não faz nada, morrerei tentando. Nosso Pai tem feito tudo por seus filhos. É por isso que estou aqui. E qual é o vosso caminho, Senhor? Não tenho caminho, pois eu sou o caminho. Trago a mensagem do reino de Deus aos homens. O reino de Deus é de Deus, mas o reino da terra é de César, e eu quero tomá-lo. Quando tiverdes o reino de Deus no coração, não dependereis das ilusões do reino da terra para seres felizes. Senhor, conheceis a miséria humana muito mais do que eu. Tenho assistido a vós curando doentes, loucos e até leprosos. O povo encheu-se de esperanças com a vossa presença e com a vossa mensagem. Acredito que vós sejais a mudança, o fim da fome e da miséria. Mas dizei-me, como resolver isso sem derramar sangue? Como alcançar a paz sem rebelião? Isso é ilusão. Meu filho, como podeis conquistar a paz semeando ódio, vingança e morte? Jamais vos será possível paz, enquanto vosso coração destilar rebeldia e inconsequência. A minha paz eu posso vos dar, mas não como o mundo a dá. A minha paz é a do recomeço depois da queda, do perdão após a ofensa. É a tolerância depois da contrariedade e a compaixão por aquele que cai. É desejar felicidade ao próximo e lutar por um mundo melhor. Isso mesmo, lutar por um mundo melhor. Não é o que estou fazendo? Barrabás, o mundo melhor do qual falam não se faz por conquistas exteriores. Muitos têm ouros e joias, poder e posse, mas não são felizes, pois não têm a maior riqueza. Que riqueza é essa, Senhor? A maior riqueza de um homem é o amor. Quem possui é rico, mesmo sendo pobre, e quem não o tem é pobre, mesmo sendo rico. Amor? É por amor que luto contra os romanos. Deveis amar a todos indistintivamente. Amar os romanos? Como amar Pilatos e Caifás? Quando tiverdes esse amor, sereis livres. Somente o amor acalma a dúvida e vos faz saber a decisão certa. O amor faz abandonar os ímpetos violentos e, mesmo que a vingança grite dentro de vós, o amor responde em silêncio, para que tenhas tempo até recobrardes o equilíbrio de vossas emoções. Somente o amor possui entendimento e as respostas de todas as coisas. O amor é a força que move e equilibra o universo inteiro. Ele é a essência da vida. Sem ele, a própria existência perderia o sentido. Senhor, minhas armas são diferentes. Meu filho, nenhuma arma é tão poderosa quanto o amor. E não há mal bastante capaz de arrefecê-lo. O amor fecha as feridas, apaga as razões das lágrimas, aniquila a dor e abre as portas do coração. Meu caminho é outro, Senhor. Não posso abandonar a minha estrada. Vinde comigo. Guiarei vossos passos e por onde eu for podereis ir também. Vinde comigo, que o meu caminho vos leva ao Pai. Eu vos falarei o que o vosso coração quer ouvir. Vossos olhos vislumbrarão um novo reino, que rei nenhum jamais conquistou. Vinde participar da minha vida. Não sou digno de ficar ao vosso lado. Vou embora. Nesse momento, Cleófas, nós nos levantamos. Olhei-o com a voz embargada. Lágrimas queriam cair. Minha vontade foi abraçá-lo e gritar bem alto minha conversão.
Não sei explicar, mas perto dele queremos ser bons, queremos chorar e abraçar a todos. Quando eu disse adeus, seus olhos brilharam repletos de lágrimas. Ele tocou meu braço, como a querer que eu não fosse, como eu resisti. Ele falou: Ficai, Jesus Barrabás. Tenho de ir, Jesus de Nazaré. Em um ímpeto de emoção, atirei-me aos seus braços, apertei-o contra o peito e chorei como um menino no colo da mãe. Separei-me dele e parti. Chegando na rua, desabei em prantos e meus amigos me ampararam. Dimas chorou muito. Os outros 3 também estavam muito emocionados. Sua imagem me acompanhou sempre e jamais esqueci seu amor expresso no abraço, nas palavras e no convite para segui-lo. Passou-se muito tempo. Poucos dias antes de ser crucificado, quando ele se dirigia para Jerusalém, novamente falei por alguns instantes com ele. Ao me ver, ele sorriu e perguntou: Vieste ficar comigo? Quase chorando, respondi que ainda não. Pedi-lhe que me aguardasse um pouco mais. Quem sabe dentro em breve. Ele respondeu que o seu tempo estava chegando, por isso pedia que me decidisse depressa. Beijei sua mão e ia saindo, quando ele me disse: Meu filho, escolheste não ficar junto a mim, porém em breve o destino vai nos colocar um ao lado do outro. Não temais, pois o povo vos escolherá. Olhei-o sem entender o que disse e fui embora. Mais uma vez me despedi dele, com uma grande dor rasgando o peito e lágrimas quentes molhando meu rosto. Posso te dizer, Cleófas, eu o amei de todo o meu coração, mas não tive forças para vencer a mim mesmo. Na hora do julgamento, estava lado a lado com ele. Embora ferido e humilhado, olhou-me com lágrimas nos olhos, como naquele dia na casa de Pedro, quando o povo gritou para Pilatos crucificá-lo. Ele me disse: O povo vos escolheu. E eu também. Eu queria gritar àquelas pessoas o quanto estavam enganadas, mas infelizmente mais uma vez fui vencido pelo meu egoísmo. Não tive forças para me entregar a ele. Sabes, Cleófas, depois daquele dia tenho pensado muito na vida e acabei concluindo que Jesus Barrabás é o finito. Jesus de Nazaré é o infinito. Jesus Barrabás é o agora. Jesus de Nazaré é a eternidade. Jesus Barrabás é o começo. Jesus de Nazaré é o fim. Jesus Barrabás é a vida. Jesus de Nazaré é o motivo. Jesus Barrabás é o homem. Jesus de Nazaré é o anjo. Barrabás finalizou o seu testemunho e curvou a cabeça. Confesso que chorei várias vezes durante o relato de Barrabás e permaneci em silêncio por todo o tempo, para não interromper sua bela e emocionante narrativa. Jamais imaginei ouvir algo tão bonito de alguém como ele. Quando terminou, ainda permaneci calado. Coloquei meu braço em seu ombro e ficamos ali, à sombra do muro da cidade e das lembranças do Messias, da sua figura ímpar, inigualável e ainda incompreendida. Eu não tinha o que dizer.